professora Gisele, seja bem-vinda. Bem-vinda, Gi, gente, mais um módulo. Hoje nós temos a professora Gisele Araújo, ela é técnica do João Moana, e vai compartilhar conosco sobre deficiência intelectual. Gisele também já está conosco desde o início do curso, desde 2016, eu acho, já tem um pouquinho de tempo, né? Já trabalhamos juntas em várias formações, já contribuiu comigo, já me acrescentou muito, e eu trouxe ela para compartilhar com vocês, tá bom? Fique à vontade, Gi. A sala é sua. Obrigada, Ana. Então, gente, como já fui apresentada, né, me chamo Gisele Maria Araújo, sou técnica hoje do Centro João Moana, fica localizado no Vinhais, e que atende crianças com TEA e deficiência intelectual. Mesmo a gente sabendo que o Helena Tikoff também atende crianças com jovens, né, adolescentes com deficiência intelectual, só que o trabalho do Helena é um trabalho mais voltado para o mercado de trabalho. E no caso do João Moana, ele trabalha mesmo na estimulação das funções mentais superiores por meio do atendimento ao EE, que lá nós temos salas de EE, né? Então, lá nós temos 6 turmas, né? Nos 2 turnos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre deficiência intelectual. Então, o caminho que eu pensei para a gente estar fazendo essa trajetória é iniciar conversando sobre a deficiência, conceito, a questão da avaliação, né? As dimensões de comprometimento, e também fazendo esse leque, como a gente vai ter um caso real, né, para poder vocês fazerem uma atividade avaliativa, estar socializando no próximo encontro, eu vou falar um pouco também da avaliação, né, da avaliação desse aluno, do aluno que não tem o laudo médico, né, o aluno que está na sala, que fica retido, o aluno que não aprende, e que muitas vezes a gente encontra essas situações. Então, eu vou falar um pouco sobre avaliação, vou mostrar algumas fichas, né, de como a gente, como técnico, chega às escolas, como a gente, como técnico, descobre esses alunos e leva para a equipe multidisciplinar, né, e que esse documento que vocês vão ter em mão, que é um caso real, ele é fruto do trabalho dessa equipe. Então, aqui nós vamos fazer esse percurso, tá? E, por último, eu tenho um modelo, né, um pequeno modelo do plano de AE, mas um modelo voltado para o trabalho remoto, porque pelas conversas que eu já tive com a Ana Cristina, ela me disse que vocês já conhecem as fichas de sala de recursos, né? E só que a gente não vai fazer esse planejamento dentro do modelo do plano da sala de recursos convencional voltado para o trabalho presencial. Como nós estamos vivendo todo esse contexto pandêmico, nós vamos aproveitar esse momento, atividades para esse aluno, mas atividades remotas, em cima desse caso real, tá? Então, essa é a ideia, né, da gente trabalhar essa disciplina, sendo que esse trabalho ele vai ser socializado por vocês no próximo encontro, que será dia 26, né? Sem ser essa quarta-feira, na próxima quarta-feira, tá? Na próxima terça, aliás. Vamos lá, Ana, pode colocar os slides? Tá passando? Não. Peraí. Não está passando. Assim, para início de conversa, gente, eu já trabalhei em sala de recurso mais ou menos uns 10 anos, e já coordenei também a sala de recursos da rede estadual. E na rede municipal eu também sou técnica do acompanhamento do ensino fundamental, né? Então, eu já tenho assim, uma certa experiência nesse trabalho com crianças com deficiência intelectual, né? E falar da deficiência intelectual é antes entender que é um público-alvo da educação especial que eles estão contemplados lá naquele primeiro grande grupo, que é o grupo da pessoa com deficiência, né? Quando a gente faz essa retrospectiva da política, né, da política de 2008, que está em vigência ainda, né, em virtude dessa política de 2020,
o decreto que a regulamenta está suspenso, o que não tem vigência? É a política de 2008. E, pela essa política, ela define o público-alvo da educação especial, né, que é a pessoa com deficiência, transtorno do espectro autista, né, e altas habilidades de dotação. Então, lá, nesse grande grupo, né, que é um grande grupo, e eu sempre coloco que a deficiência intelectual é um dos maiores grupos, né, dos alunos que a gente atende, né, nas salas de recurso no ensino comum. Então, iniciarei fazendo um pouco da retrospectiva histórica de como essa pessoa, ao longo dos séculos, né, ela foi vista pela sociedade. Então, tem um livro chamado A História do Deficiente no Brasil, da Roberta Genese, e que é um livro muito interessante, que ele vem contando, né, assim como o Mazoda também, que é outro autor que trabalha muito o contexto histórico, é um livro que aborda muito essa questão da história da pessoa com deficiência, porque para a gente compreender o momento atual, o momento de direito que hoje se vive, né, de garantia de lei, de garantia de aspectos, de documentos normativos, né, decretos, resoluções. Essas pessoas, ao longo da história, elas passaram por todo um período de negação e segregação, né? E isso, né, se a gente for buscar a história lá na antiguidade, essas pessoas, né, com deficiência, e entre eles a gente tem as pessoas com deficiência intelectual, eles eram vistos como idiotas, né? Essa palavra idiota, ela vem justamente dessa característica, né? Que é a carência e insuficiência intelectual, a imbecilidade, né? É tanto que alguém, quando chama o outro de imbecil idiota, é um xingamento, né? Mas, da onde vem a origem dessas palavras, né? É justamente daí, de como, muitas das vezes, as pessoas com deficiências, elas são usadas, né? Por exemplo, como bobo da corte, né? Para fazer palhaçada, fazer os outros sorrirem, de uma característica que ele tem, que é a infantilidade, né? É a capacidade que eles não têm o discernimento, né? O discernimento de entender aquilo que é, por exemplo, o que é bom e o que é mal, ver a malícia. Então, as pessoas com deficiência intelectual, muitas das vezes, eles têm essa grande dificuldade. Então, essas características, né, essas palavras, né, foram muito usadas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, principalmente aí, como a gente tem no século XIX. Então, nesse período também, a perspectiva que a gente tem do conceito da pessoa com deficiência intelectual era uma perspectiva organicista, de natureza neurológica, identificada pelo atraso no desenvolvimento do processo cognitivo. Então, via a pessoa com deficiência intelectual, via a deficiência e não via a pessoa, né? Não via a pessoa, não via o sujeito histórico, o sujeito, como ele é visto hoje, com garantia de direitos, de acesso a aquilo que é acumulado pela sociedade, né? Direito a tudo, à saúde, à educação, à segurança, né? Então, durante muito tempo, tudo isso foi negado para eles, né? Eles foram deixados à parte, à margem. É tanto que, quando a gente estuda também as outras deficiências, a área da surdez e a área da deficiência visual, a gente vê que esses dois grupos, eles foram os primeiros beneficiados com alguma garantia de algum olhar, né? Quando foi criado o Instituto de Surdos, né? Lá na época do Império, e também, né, o Instituto dos Meninos Cegos, lá também na época do Império. Então, eles foram os primeiros beneficiados. Por quê? Porque, na época, a deficiência deles, né, era mais, como é que não vou nem dizer visível, mas era mais perceptível. Já a pessoa com deficiência intelectual, não, eles passaram um bom tempo à parte. Por quê? Porque não era visto. É tanto que os primeiros estudos, a própria Janusa coloca sobre isso, os primeiros estudos sobre esse grupo, né, eles eram segregados e colocados em institutos, em hospitais psiquiátricos, junto com outros grupos de criminosos, né, de pessoas
idosos, eles eram juntos e misturados, como é que eu vou dizer assim, né? Viviam juntos e misturados, sendo que as suas características, né, eram características que elas passavam e confundidas com outras, até com os próprios transtornos mentais, com as doenças mentais, tá? Então, entender como uma pessoa com deficiência, hoje, deficiência intelectual, aprende, compreender também um pouco da sua evolução histórica, né? Da sua evolução histórica, até desse conceito hoje mais atual que se tem, né? Sobre do que vencer a deficiência. Pode passar, Ana. E, Ana, pode passar o slide, por favor. Obrigada. No século XX, nós temos, né, um olhar sobre as pessoas com deficiência intelectual dentro de um distúrbio congênito da personalidade na categoria das oligofrenias, estados deficitários congênitos e pré-consciente adquiridos. Sistema de classificação aí que entra, gente, o período da classificação. Por exemplo, era aquele momento em que ele tinha ou ele tinha um retardo mental, ou ele tinha deficiência mental, né? Até a terminologia mesmo utilizada nesse período, logo no início do século XX. E a perspectiva era uma perspectiva de multicausalidade, de diversidade de expressões sintomáticas, né? Sintomática é isso, olhar o sujeito, por exemplo, entre duas pessoas, uma com deficiência, com a síndrome de Down, e outro que não tem síndrome de Down, mas que tem um comprometimento na área cognitiva, né? O que é que a gente via? A gente via que aquele que tem a deficiência intelectual, ou seja, a síndrome de Down, era muito mais fácil dele ser percebido, né, do que o outro. Por quê? Porque estava ali mais visível nele. Né? Mas e aquelas outras pessoas que não estereótipo físico, né, mas que possuem seu comprometimento na área cognitiva? Então, muitas das vezes, a única forma de ser avaliada era a forma através do laudo médico. Né? Era aquele período em que havia uma grande valorização do laudo clínico, da análise clínica, né, desse sujeito. E aí é que entram essas classificações de retardo mental moderado, retardo mental profundo, acho que vocês já viram por aí, e até hoje, muitas das vezes, a gente entra nas escolas, a gente vê ainda a permanência dessas terminologias, até porque se baseia ainda no CID-10, né? Lá, o documento que se tem como referência ainda é o CID-10, né? E lá está a classificação. Mas, professora, se vocês poderiam até alguém me questionar, sim, e aí? Quando não se tem um laudo médico, como é que eu vou identificar que esse sujeito tem deficiência intelectual? Né? Hoje, a gente tem que ver essa avaliação, é uma avaliação mais social, né? E essa avaliação social, ela é feita por meio de uma equipe multidisciplinar, e que eu vou mais na frente falar um pouquinho sobre isso, tá? E outra coisa, a gente sabe também que hoje existem documentos, né? Existe uma nota técnica, se não me engano, era de 2014, que fala sobre a não obrigatoriedade do laudo médico, né? Para o entendimento de que esse sujeito tem deficiência. E o laudo médico, o que ele te diz? Quando você chega numa escola e encontra lá o laudo com F70. É só um número, só um signo. E que muitas das vezes ele só traz o CID nem embaixo, traz o que é. Então, se você não for lá no Google, no jogar o CID para descobrir o que é, né, que não conhece nada, sim, mas o que isso vai te dizer? E o que é isso? É a diferença entre olhar o sujeito além desse rótulo que ele possui, né, como pessoa com deficiência. E o que eu vou estar mostrando aqui para vocês é justamente esse caminho e essas dimensões de comprometimento que esse sujeito possui. Então, para você dizer que alguém tem deficiência intelectual, você precisa ver esse sujeito dentro desse contexto macro, que extrapola o contexto familiar, o contexto da sua comunidade, né? Mas a sua relação até com a própria sociedade, com o próprio mundo, tá?
Pode passar, Ana, por favor. Pode passar, Ana, o slide. Obrigada. Aqui nós temos, no terceiro slide, a transformação do paradigma e a mudança na terminologia. Então, antes, gente, o que a gente tinha antes? A deficiência mental, né? A doença mental, ela é diferente da deficiência mental, que é a terminologia que se usava antes. A doença mental, hoje, como é que a gente chama? Transtorno mental. É aquela pessoa que tem, por exemplo, transtorno bipolar, que tem esquizofrenia. Então, essa é a pessoa que tem o transtorno mental. Antes a gente usava, que terminologia? Deficiência mental. E hoje se usa o quê? Deficiência intelectual. A partir de quando? A partir de documentos normativos, né? Desde 2006, então passou-se a utilizar, né, essa terminologia, deficiência intelectual, tá? Por quê? Porque é o intelecto que está comprometido, não é a toda a mente do sujeito, né? E esse intelecto comprometido, se ele for estimulado, gente, ele é capaz de evoluir, ele é capaz de aprender, sim, né? Então, a gente tem muitos exemplos ao longo da história de pessoas com deficiência intelectual que conseguem galgar, né, de aprender a ler, aprender a escrever, né, conseguem terminar o ensino médio, conseguem, muitas vezes, chegar a uma graduação. O que é isso? Estímulo. Estímulo desde o início. Desde o início da identificação desse comprometimento. Até porque ele tem uma área comprometida, mas isso não significa que esse sujeito vai ser comprometido como um todo, alguma potencialidade ele possui. E muitas das vezes o que a gente vê é falta do estímulo, né, dessa própria potencialidade que esse sujeito pode apontar, potencialidade, interesse, né, em alguma área aqui. Pode passar. E dentro dessa análise, nós temos o que vem ser deficiência intelectual. Quando a gente fala da deficiência intelectual, para identificar esse sujeito, a gente precisa entender que a deficiência é caracterizada por limitações significativas. Olha a palavra, significativas. No quê? No funcionamento intelectual, na inteligência, gente, né? Na cognição, no seu comportamento adaptativo. Quando eu falo de comportamento adaptativo, eu estou falando das atividades de vida diária e das atividades de vida prática, né? Que a gente conhece muito como AVD, né? Acho que vocês já ouviram essas terminologias por aí. Então, dentro desses, ele precisa ter o comprometimento nessas duas áreas. Né? Por quê? Porque se ele tiver só o comprometimento lá no funcionamento intelectual, eu não posso dizer que ele tem deficiência intelectual, porque todo mundo, alguma coisa, não é bom. A gente não é bom em tudo, né? Alguma coisa a gente é capaz de fazer, e tem outras que a gente tem certas limitações, tem certas dificuldades. Eu, pelo menos, tenho um sério problema de lateralidade. Eu lembro quando eu fui aprender a dirigir, né? Eu mandava botar o carro, fazer baliza. Tem sério problema de baliza. Então, se o espaço não estiver bem grande, eu peço a Deus que encontre outra anelinha para poder botar o carro. Porque esse negócio de seta para a direita, seta para a esquerda, para frente, eu me enrolo toda, tá? Então, eu tive muita dificuldade para aprender a dirigir, até para tirar a carteira, uma limitação minha, tá? Isso é uma grande limitação que eu tenho. E assim como eu tenho, outras pessoas têm em alguma área, alguma coisa você não consegue fazer bem, né? Mas nem por isso eu tenho a deficiência intelectual, vocês estão entendendo? Então, a gente tem que fazer uma análise muito bem, uma avaliação muito profunda, para, se a pessoa não tem um laudo médico, como é que eu vou dizer que ele tem um comprometimento cognitivo, né? Por isso que essa avaliação precisa ser realizada por uma equipe que vai avaliar esse sujeito, além de testes, né? Porque teve esse período na história, né, que eram os testes de coeficiente, para avaliar qual era o QI da pessoa, né? Que eles tinham um poder muito grande. E hoje,
os psicólogos ainda usam os testes, usam sim, mas ele não é o único elemento para avaliação. Olha a diferença, né? Naquela época, ele tinha um poder, né? Um poder de dizer se o sujeito tinha ou não, mas hoje não. Hoje, esses testes, eles são agregados com outros instrumentos, como a anamnese, como entrevista com, por exemplo, com a escola, como entrevista com professores, entendeu? Analisar o contexto desse sujeito. Então, tudo isso agrega informações para que eu possa, no momento do estudo de caso, né, dizer se esse sujeito tem ou não deficiência intelectual, né? Um simples teste para dizer. Oi. Ainda tem aquele caso que tu termina de ensinar uma coisa para o aluno que deficiência intelectual. Isso. E ele esquece. Intelectual, que ele esquece. É o comprometimento na memória. De novo, ele não se lembra. Exatamente. É o comprometimento nas funções mentais superiores que a gente chama, que é a memória de longo prazo e a memória de curto prazo, né? Por quê? Porque muitas das vezes isso eu via, né? Eu lembro, gente, quando eu entrei no Estado, em 1995, eu era novinha, 21 anos, e eu tinha um menino com deficiência intelectual, e eu me angustiava na época, coitada de mim, sem informação nenhuma, né? Só o magistério básico. E eu ficava, meu Deus, por que fulaninho não aprende? Por que ele não aprende? Porque eu acabo de ensinar e ele esquece. No outro dia eu perguntava, ele não sabia. Por isso, porque ele tinha deficiência intelectual. Quando foi no outro ano, o menino foi para a classe especial. Na época, existiam as classes especiais, né? E nessa escola que eu trabalhava, ela possuía uma classe especial. Então, a equipe da secretaria, na época, foi fazer a avaliação no menino e identificou que o menino tinha um comprometimento cognitivo, né? E ele foi para a classe especial, ficou só lá, né? Que nessa época era só a classe especial, tá? E essa questão do comprometimento na memória é uma das características. Essa entra dentro do funcionamento o quê? Intelectual, tá, Cláudia? Porque eu ainda vou falar mais um pouquinho, quando eu falar das dimensões, eu vou estar esmiuçando mais essa parte, tá bom? Pode passar, Ana. Outra questão, que ele deve originar-se antes dos 18 anos, tá, gente? Antes dos 18 anos, isso é importante também. A idade, por isso que a gente, para fazer a avaliação da deficiência intelectual, a gente precisa também ter conhecimento sobre as etapas de evolução do ser humano. Então, por isso que você precisa entender de Piaget, de Foucault, né? Você precisa entender desses autores, desses teóricos, e entender as fases do desenvolvimento humano. Eu lembro de um caso que eu tinha, que a menina tinha 12 anos, mas o seu desenvolvimento, né, que ela já deveria estar nas operações formais, ela estava na pré-operatória. Olha aí a diferença, a idade, né, cronológica dela era totalmente diferente aqui daquela idade que ela já deveria estar a nível de conhecimento. E isso acontece muito. Às vezes a gente tem alunos que já estão bem velhos, né, para a sala, e que o conhecimento ele está ali, né, do nível até abaixo do nível das outras crianças que têm pouca idade, né, em relação a ele. Quantos casos a gente já não viu assim? Então, deficiência intelectual, ela não representa um atributo da pessoa, mas um estado particular de funcionamento no contexto sócio-histórico-cultural. Isso aqui é importantíssimo a gente entender, que lá, quando eu dizia que era deficiência mental, é como se eu tivesse todo o sujeito comprometido. E dentro da deficiência intelectual, não, ele é um atributo, mas eu não posso deixar de olhar esse sujeito descolado de uma história, né, de vida, de uma história de vida. Por que ele chegou aqui a esse ponto? Foi abandono intelectual? Ele teve o abandono intelectual? Ele teve pouca estimulação na sua primeira infância, né? Lá nos primeiros momentos da sua vida? Por que é que ele chegou? Então, isso é importante, a gente olhar o sujeito, né, dentro desse contexto, de conhecer a sua história de vida, conhecer a sua família, conhecer a sua comunidade, né? Conhecer até o seu caminho escolar, né? Por exemplo, o seu histórico escolar.
dentro das fichas que a gente usa para o processo de anamnese, ela traz muitas perguntas em relação a isso. É tanto que a anamnese da secretaria, ela tinha uma faixa de 6 laudas, para vocês terem uma ideia, do quantitativo de perguntas que se colocava desde a primeira infância, né, passando pela segunda infância, passando pela adolescência, perguntando questões sobre a escola, sobre a família. Então, eram N questões, para quê? Para poder você levantar dados, né, suficientes, para na hora de estudar o caso, você ir buscar ali os pontos, né, os cortes, as falhas, as lacunas na vida daquele sujeito. Então, a anamnese é um instrumento muito importante no momento da avaliação de uma pessoa com deficiência intelectual. Né? E muitas das vezes o professor, é o professor de sala de recurso, que muitas das vezes na sua anamnese vai perceber isso. Porque o aluno com deficiência intelectual, muitas das vezes ele fica esquecido na sala do ensino comum, e ele não aprende, ele não acompanha a turma, e ele acaba retido, né? Vai agregando retenções e retenções. E nunca ninguém parou para olhar aquele sujeito, para entender por que ele não aprende. Por que o fulano não consegue aprender? Quais são as barreiras que estão prejudicando a sua aprendizagem? Então, por isso é que a gente fala sobre esse sujeito sócio-histórico cultural, analisar ele bem nesse contexto. Pode passar, Ana. As causas da deficiência intelectual. Então, causas, gente, quando a gente fala de causas, existem vários fatores, né, de risco, fatores. Muitas são as causas e fatores de risco. Muitas vezes, mesmo utilizando sofisticados recursos de diagnóstico, não se chega a definir com clareza a etiologia da deficiência intelectual. Ela afeta cerca de 3 a 5% da população. Entendeu? Pode passar. Por exemplo, nós temos as causas, elas se subdividem em fatores pré-natais, que é o momento, né, que é desde a concepção até o momento do parto. Por exemplo, desnutrição materna, aquela mãe que não se alimenta bem. A gente via, eu pelo menos, até meus 15 anos, eu trabalhei em hospital. Então, eu fui da mocinha que fazia a ficha lá na portaria, né, pós-atendimento, até trabalhei em sala de parto, trabalhei no centro cirúrgico, então trabalhei em vários espaços. E na época que eu trabalhava, né, esses 5 anos de experiência que eu tive na minha vida, dos 15 aos 20 anos, eu via muita situação naquela época, de mães que chegavam desnutrida, magra, que era só barriga e osso. E uma mãe, se a gente for pensar numa situação dessa, quando ela vai ter um filho, essa criança, ela já vai nascer com sequelas. E muitas das vezes essas sequelas, ela agrega a deficiência intelectual. A má assistência à gestante também, a importância do acompanhamento, a importância dos exames. Né? A gente sabe que hoje, né, é diferente de muito tempo atrás, mas muitos dos nossos jovens e adolescentes que têm com deficiência intelectual hoje, se a gente for analisar a história de vida deles, a gente vai encontrar as causas lá nesse período. Né? Dizer, como é que foi a sua gestação? A sua gestação, você fez o pré-natal como deveria ou não? Né? Você, por exemplo, usou algum tipo de substância ilícita? Você usou algum tipo de remédio abortivo? Porque hoje se fala em Citotec, mas na minha época era chá de buchinha, com pílula Bezerra. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Né? Chá de buchinha com pílula Bezerra, chá de buchinha amarga. Tinha esse chá, Gisele, e tinha também um que era misturado com boldo, que era fortíssimo também. Fortíssimo. Chá de boldo, ele é cancerígeno se você toma em excesso, né? Exatamente. Mas tinha uma mistura com boldo também antigamente, na nossa época tinha essas coisas. Citotec é bem mais recente, bem mais chique também, era né? Chique. Naquela época era isso, era chá de buchinha, chá de boldo, com pílula de Bezerra, com tudo quanto é loucura que vocês possam imaginar, para que essas mulheres usavam para poder abortar. Gente, eu cheguei a ver dentro do hospital crianças toda queimada, bebês,
abortados, com a pele parecia que tinha sido queimaduras, do efeito desses remédios que essas mulheres tomavam. E aqueles que, coitadinhos, sobreviviam, né, sabe lá o que vai ser, mas na frente da vida desse sujeito. Fora que ainda tem a questão da prematuridade, de nascer prematuro. Porque aqui ele está falando de doenças infecciosas, como sífilis, rubéola, a própria doença transmitida pelo rato, pelo gato, pelas fezes desses animais, né? Isso é de menos. Eu estou falando de situações que até hoje, que a gente pensa que não se usa mais, mas ainda se usa. Porque se você andar no mercado central, o que mais se encontra são essas ervas. Já se encontra esse tipo de erva por aí. Uso de álcool. Oi, Cláudia. Hoje a causa também maior também é das drogas, né? Com certeza. Como? Com certeza. Aqui está falando sobre isso. De qualquer forma, e põe o filho no mundo, aí já nasce com problema, já vem com aquela deficiência, né? Aquela falta de nutrientes, uma opção de coisa, né? Porque elas passam Exatamente. Na rua, se drogando, se coisando, aí a causa maior chega na hora que vai para a escola, é esse problema. Exato. E fora a questão do déficit cognitivo, muitas dessas crianças, das mães que usam droga, que consumem álcool durante a gravidez, ou qualquer outro tipo, né, de substância, elas, além da deficiência intelectual, essas crianças trazem a hiperatividade agregada. Pode observar. Muitas delas são hiperativas, né? Muitas são hiperativas. Outra questão são os fatores, as alterações cromossômicas. E aqui entra quem? O grupo dos alunos com síndrome de Down, síndrome de X frágil e outras síndromes que agregam a deficiência intelectual, tá? Pode passar, Ana. Dentro dos fatores, né, perinatais, que vai do parto até um mês de vida. O que pode acontecer? Má assistência e trauma de parto. Gente, o parto é um momento importantíssimo. Né? O bebezinho, ele está ali dentro do útero, ele está confortável, ele está envolvido pela sua bolsa com líquido amniótico, então ele está no mundo dele. E ele, quando ele sai daquele mundo, daquele espaço de conforto e vem para cá, é um momento de grande trauma para a criança. Todo mundo passa por isso, independente de você ter nascido por parto normal, né, ou pelo parto cesariano. Aquele momento em que você inspira o ar, né, e joga ele para fora, como é um momento importante. Então, eu lembro que na época que eu trabalhava na sala de parto, existiam as parteiras, não existiam os médicos obstetras, como tem tudo hoje, não. E eu lembro que elas faziam os partos e tinha perinha de sugar, né? Era uma pera mesmo, que era um instrumento de uma borracha que a gente colocava no nariz da criança para puxar a secreção. Puxava da boca, puxava do nariz, para que ele pudesse respirar. Né? A história da palmadinha, porque dá uma tacadinha na bundinha da criança para fazer ela chorar, porque no momento que ela chora, ela está fazendo o que? Ela está respirando. Né? Ela está ingerindo, né, o ar para seu pulmão. E esse momento é um momento importante, porque se ele demora a fazer isso, ele vai ter um comprometimento, né, lá no cérebro. Olha aqui, que a falta, né, a má assistência e trauma de parto é quando o parto demora demais, né? Fora que, além de alguns casos, que, por exemplo, a gente só vai perceber na escola, tem crianças que a questão é tão séria que ela acaba tendo uma deficiência, além da deficiência intelectual, ela ainda acaba agregando a paralisia cerebral, né? Quando esse trauma é bem mais, como essa demora é bem mais longa, e muitas das vezes essa criança tem outros comprometimentos, né? Ela acaba agregando a paralisia cerebral. E outros não, acabam só com uma dificuldade de aprendizagem ao longo da vida, outros, por exemplo, eu conheço uma pessoa bem próxima de mim, né, que a mãe, durante a gravidez, ela apertava a barriga com toalha para poder perder. É tanto que essa pessoa tem uma mancha na testa roxa, e aquilo ali é trauma.
A grande dificuldade dessa pessoa hoje é na questão de ter hiperatividade e ter sérios comprometimentos de aprender, né? A deficiência intelectual bem leve, né? Mas tem deficiência intelectual. Bem leve, mas tem. Mas o que é isso? Se a gente for ver a história de vida, tá lá, né? Todo o comprometimento foi desde o seu nascimento, né? Desde o seu período em que ele estava no útero da mãe. A falta de oxigenação insuficiente, né? A prematuridade. Então, muitas crianças que nascem prematuras, que nascem com baixo peso, também têm possibilidades, não estou afirmando que isso é sempre, mas existe essa possibilidade, né, dele, dependendo como ele vai se desenvolver, ele ter uma deficiência intelectual. E a icterícia grave do recém-nascido. A icterícia é quando a criança nasce com aquela, tipo uma casca amarela, né, coberta o corpo, né? Aquilo ali é gravíssimo, tá? Eu cheguei a ver uma vez uma criança, parece um sabão no corpo grudado, só que você não pode tirar aquilo, porque se você tirar, vai ferir a criança e rasga, sai couro, sai tudo, tá? Então, é uma situação bem grave. Então, essas crianças também podem ter, né, quando crescer, a deficiência intelectual. Pode passar. E depois do 30º dia, né, até a sua adolescência, outra dos fatores, né, de risco são a desnutrição, são crianças que são malnutridas na sua primeira infância, a desidratação grave, a carência de estimulação global. O que é isso? Eu lembro que quando eu fazia o curso de pedagogia, a gente foi fazer uma pesquisa dentro de um abrigo, onde os bebês, nesse abrigo, ficavam de bebês até os 12 anos. E os bebês, eles ficavam muito tempo dentro do berço e só recebiam o estímulo quando eles estavam na mão das cuidadoras. Mas só que o estímulo que ele recebia não era o mesmo estímulo como se ele tivesse uma família. Porque se você é pai e mãe, você estimula o seu filho o tempo todo. Você conversa com ele. E esses bebês, não, eles ficavam ali, o contato que eles tinham com essas mães, com essas cuidadoras, eram contatos mais de técnico, um contato técnico, quando elas pegavam para alimentar, alimentou, botou no berço. Então, o que é que a gente vai ver dentro desse trabalho? Que essas crianças, muitas das vezes, falta a estimulação global, né? E a estimulação global, ela acontece bem aqui nessa primeira infância, né? Estimular esse sujeito nos vários espaços, aspectos da sua vida. Infecções, né? Intoxicações, como envenenamentos, remédios, inseticidas, produtos químicos, acidentes, né, de trânsito, afogamento, choque elétrico, asfixia, queda, infestações como a larva da Taenia solium, né? Então, os fatores são vários, né? Em relação a essa questão, gente, de trânsito, do acidente de trânsito, às vezes eu sempre digo que mais antes de quebrar uma perna, porque a perna emenda, ou um braço que uma emenda, o braço emenda, do que você sofrer um traumatismo craniano, porque esse traumatismo ele pode trazer sequelas para o resto da sua vida, né? Bem graves, são situações bem graves. Pode passar, Ana. Certo. Eu gostaria, Ana, de deixar esse slide lá por final, passa e entra lá nas dimensões. Depois a gente volta nele, certo? Então, gente, agora nós vamos começar a falar das 5 dimensões em que a gente avalia a pessoa com deficiência intelectual. A primeira dimensão, a gente chama das habilidades intelectuais. O que é isso? É inteligência. É a capacidade mental geral. Dentro dessa capacidade mental geral, nós incluímos o raciocínio lógico, que é uma das funções mentais superiores, né? É a capacidade do raciocínio, do pensar, da lógica, por exemplo, de você colocar uma situação, problema para ele, e ele ser capaz de responder. Do planejamento, a capacidade de planejar, eu vou fazer isso pela manhã, isso à tarde, isso à noite, ele está planejando. A resolução de problemas simples.
A pessoa que tem deficiência intelectual, ele tem sérios comprometimentos para resolver uma situação simples, né? Uma coisa do dia a dia. Tu manda ele no comércio para comprar vamos supor, uma mercadoria, e ele volta com um troco errado, muitas das vezes, ele próprio traz outra coisa que não era para comprar, porque ele não soube dar o recado, porque ele não soube se comunicar, né? Pensamento abstrato. E a criança, dentro do pensamento abstrato, ele já vai estar lá dentro das operações formais, quando a gente vai analisar, né, as fases do Piaget, as etapas do Piaget. E muitas das vezes, o aluno com deficiência intelectual, ele tem sérios comprometimentos para chegar a esse pensamento abstrato. Compreensão de ideias complexas, aprendizagem rápida, ele tem dificuldade em aprender rápido, ele demora muito a aprender, exige muita repetição daquilo para que ele possa aprender. Aprendizagem a partir de experiência, né? Então, ele tem essa dificuldade de aprender por experiência. Tudo isso está relacionado às demais dimensões. Que a gente tem que entender que as dimensões, elas são interligadas. Melhor representação pela escola em testes apropriados de inteligência. Agora, deixa eu entrar bem aqui nesse parênteses, né? O que quer dizer com isso? Melhor representada pelos scores em teste de inteligência. Quando um psicólogo, né, um profissional, vai fazer a avaliação das habilidades intelectuais, ele usa testes em que ele vai analisar cada área dessa, mas ele não pode analisar somente secamente, sem entender, sem ele analisar, por exemplo, a anamnese, sem ele olhar aquele sujeito no seu contexto familiar, seu contexto escolar, em todos os contextos, entendeu? Então, não é só o teste seco que vai fazer essa avaliação das habilidades intelectuais, mas os testes ajudam muito, né? Dão um direcionamento para dizer quais são os níveis de comprometimento e as áreas comprometidas. Por quê? Quando você tem essas áreas comprometidas, você sabe em que você vai trabalhar lá no seu plano individualizado, né? No seu plano individualizado para poder fazer as mediações mais adequadas. Pode passar, Ana. Então, essa é a primeira dimensão, gente. A segunda dimensão, ela é dividida em 3 áreas. Ela corresponde a um conjunto de habilidades que favorece o funcionamento da pessoa na vida cotidiana. Então, essa vida cotidiana é no seu dia a dia, né? No seu dia a dia. E ela está dividida em habilidades conceituais, habilidades sociais e habilidades práticas. Pode passar, Ana. Aí nós temos, dentro da segunda dimensão, as habilidades conceituais. O que é isso? Relacionada aos aspectos acadêmicos, cognitivos e de comunicação. O que nós temos nessa área? A linguagem é a capacidade da pessoa de se comunicar. É aquele sujeito que possui, muitas das vezes, um universo vocabular muito restrito. Tu fala com ele, ele te responde com monossílabos. Né? O único universo vocabular que ele tem é aquilo que ele tem no dia a dia. Então, tem pouca comunicação. E quando ele se comunica, ele não diz muita coisa. Então, diz coisas sem sentido. Então, isso significa o quê? Um comprometimento nessa linguagem, de compreender essa linguagem receptiva, né, do sujeito. Então, ele tem essa dificuldade na leitura. Então, olha aqui onde entra a leitura, dentro das habilidades conceituais. Então, é o aluno que muitas vezes não sabe ler, não sabe escrever, né? Não conhece, não tem a noção do conceito de dinheiro, né? Eu lembro quando a gente fazia testes, né, as provas lá com os alunos na equipe de avaliação da secretaria, que eu já participei dessa equipe, já coordenei, a gente tinha vários dinheiros reais mesmo, né? E a gente, num momento, colocava situações de problema para eles, para ver se eles conseguiam diferenciar. Por exemplo, uma cédula de 100 com uma cédula de 2 se parecem muito, né? E na hora eles acabavam mostrando, né, uma certa dificuldade no entendimento do valor da cédula, né, do dinheiro. Tempo, ele tem muita dificuldade com tempo, com números também,
né? Se você, por exemplo, às vezes for buscar o que é antecessor, sucessor, eles vão ficar confusos, porque eles vão relacionar isso com outras... Também. Data de nascimento. Isso, data de nascimento, número de casa, número de telefone. Eu tinha um aluno que eu perguntava, quem é mais velho, fulano? Tu ou teu pai? Eu. Olha aí a ideia, entendeu? Eu, tudo ele dizia era eu. Então, muita dificuldade com números mesmo. Né? Não só na aprender as operações matemáticas, não é só isso não, gente. É em todos os sentidos que vocês possam imaginar, até entender o valor simbólico do número, né? E seu valor e a sua relação com o concreto. Eu acompanhei uma aluna na sala de recursos que ela tinha 15 anos com DI. Ela fazia todas as continhas usando tampinhas. No momento que tu tirava as tampinhas, pronto. Ela acabou de fazer, mas ela não sabia. Por quê? Porque ela estava ainda dentro das operações formais concretas, né? Mas ela não tinha, ela não tirava o concreto para passar para o abstrato. Não ia. Entendeu? E a autodireção. Essa questão de autodireção, eu conheço o caso, desses casos reais, de uma aluna de 19 anos, que a mãe relatou para a gente, que ela foi deixada no terminal do São Cristóvão para ir para a escola, que era na cidade olímpica, e lá ela ficou a manhã todinha, porque ela não aceitou pegar o ônibus. Entendeu? Então, é outra questão de se direcionar, né, de caminhar. Sendo que não são todos que têm esse comprometimento. A gente tem caso de outro aluno com deficiência intelectual, com síndrome de Down, que um dia a família estava desesperada. O menino pegou o cartão dele, pegou o ônibus, foi-se embora para o shopping fazer compra. E chegou em casa, todo mundo perguntando por ele, preocupado, e ele, não sei por que vocês estão preocupados, eu vou fazer compra. Entenderam? Então, poxa, ele tem síndrome de Down, mas isso depende muito de quê, gente? Do destino. Nem todos vão apresentar comprometimento em todas as áreas. Ou uns vão apresentar comprometimento em uma determinada área mais visível do que a outra. E por isso é que a avaliação ela é importante, né? Pode passar, Ana. Então, essa é a primeira habilidade dentro da segunda dimensão. Pode... Não, adianta. Voltou. Passa. Isso. Agora, as habilidades sociais, relativa à competência social. O que é isso? São as habilidades interpessoais. Interpessoais é a nossa capacidade que nós temos de nos relacionar com o outro, né? Eu lembro de um caso de uma aluna com DI, síndrome de Down novamente, que conseguiu um estágio na SEDUC, na época que ele estava oferecendo trabalho, né, para pessoas com deficiência, e lá ela ficou responsável por atender telefone e fazer anotações do recado. Então, ela sabia escrever bem pouquinho, mas sabia. Quando o dono do recado chegava, gente, ela andava atrás da pessoa o tempo todo. Enquanto ela não dava o recado, ela não sossegava. Entendeu? Ela tinha que dar o recado. Isso melhorou muito a capacidade dela de quê? De se relacionar, né? Até a linguagem melhorou, tá? Mas muitos têm comprometimento nessa capacidade de se relacionar com as outras pessoas. A responsabilidade social. Por exemplo, você manda ele no comércio fazer uma coisa, ele volta e não fez. Eu tinha uma que ela ia pedir para o banheiro, ela ia embora para o banheiro. Quando ela voltava, ela não acertava voltar para a sala. Ela parava na frente do bebedouro, que estava novinho, parecia um espelho. Ela pegava a água do bebedouro e começava a molhar o cabelo todinho com a água do bebedouro. E lá ela ficava. Entendeu? Se eu não fosse buscar, ela não voltava para a sala de recursos. Autoestima. Então, muitos têm comprometimento, né, na sua autoestima. Muitos acreditam em tudo, que é a questão da credulidade, ingenuidade. Eu tive um de 17 anos que quase ia sendo levado pelo pedófilo. O cara passa no carro, né, chama ele, ele vai embora sorrindo para entrar no carro. O irmão menor, de 8 anos, foi que chamou ele, fulano, para onde é que tu vai? E o cara, olha, pegou o carro, empurrou ele, e ele caiu, e o menino, né,
ele acabou se machucando, os dois depois chegaram na escola, e a gente mandou chamar a família. Desde essa época, ele não foi mais só para a escola, para a sala de recursos. 17 anos, gente. O que é isso? É a credulidade e a ingenuidade. Então, muitas das vezes, eles acabam sendo vitimados. Por isso, eles estão sendo vítimas das situações. Resoluções de problema social, situações mesmo. Por exemplo, eu chego de uma pessoa com deficiência intelectual. Maria quebrou 10 pratos querendo. Júlia quebrou um prato sem querer. Quem é mais culpado? Ele vai dizer que é Maria, porque quebrou mais pratos. Ele não tem um senso o juízo de valor, né? O senso moral de avaliar que aquela que quebrou mais prato, ela quebrou porque ela queria. E a outra quebrou um prato sem querer, entenderam? A capacidade de seguir regras, né? Por exemplo, regras mesmo. Por isso é que muitas das vezes a pessoa com deficiência intelectual faz certas coisas em locais impróprios e muitas das vezes vão dizer, vixe, isso é da deficiência. Por exemplo, fazer xixi no local impróprio, tirar roupa no local onde não deve, e assim sucessivamente. Por quê? Porque ele tem essa dificuldade em seguir regras. E essas regras, elas precisam, gente, no momento que você está trabalhando dentro dessa habilidade social, dentro desse comprometimento que ele tem que ser seguido por rotinas, para que ele possa realmente aprender, obedecer leis e evitar ser vitimado. Pode passar. As habilidades práticas, ainda dentro da segunda dimensão, estão relacionadas à independência. Então, tudo, muitas das vezes, que a gente busca numa pessoa com deficiência intelectual, a gente quer que ele tenha independência, que ele seja autônomo. Atividades de vida diária, por exemplo, cuidados pessoais, cuidar do seu corpo, escovar os dentes, tomar banho, saber abotoar uma roupa, saber amarrar o sapato, entendeu? Então, se vestir, se calçar. Então, isso estão relacionado à sua vida diária. Habilidades ocupacionais, como saúde, ele tem dificuldade. Por exemplo, ele tem muita dificuldade para participar vamos supor, uma excursão. Quando é com os colegas, ele não vai. Por quê? Porque ele pode, dentro daquele momento, né, se perder, né, junto com o grupo, de usar o transporte público. Ele tem dificuldade com horário, com rotinas, né, com segurança e uso do dinheiro, o dinheiro mesmo, o valor do dinheiro, como eu já falei, uso do telefone. Eu conheci um caso de uma com 19 anos, que a gente, ao avaliar, pediu o celular. Ela não sabe ler, não sabe escrever. Sabe como ela se comunicava? Só com áudio. O áudio ela sabia, né? Até porque, gente, muitas das vezes, quando a gente está no processo de avaliação, é bom a gente ver o áudio, o celular dessa pessoa, se ele tiver, ou se ele usar o celular da mãe, da família, a gente vê como é que ele está usando as mídias. A mídia social, o celular, ele te diz muita coisa sobre o sujeito. Até o próprio escrita, né? Como é que ele manda o áudio? Como é que ele se comunica? Né? Como é que ele se relaciona? Né? Eu tenho outro caso do processo de avaliação, que o menino tinha o quê? 15 anos. Ele entrava nos grupos de WhatsApp do condomínio e os meninos tiravam ele. Por quê? Porque as conversas dele não estavam adequadas ao grupo. Ele só parou no grupo do condomínio, que tinha meninos entre 8 e 9 anos, ele com 15. Entendeu? Então, por que ele era excluído dos grupos? Porque as conversas dele naquele momento, não interessavam os interesses daquele grupo. Então, são situações que, hoje em dia, o telefone, ele te fala muita coisa sobre o sujeito no processo de avaliação. Pode passar. Então, essa, gente, foi a segunda dimensão. A terceira dimensão é uma dimensão, vocês estão observando que elas vão ampliando, né? Está relacionado com a participação, interesse e papéis sociais. Como assim? Participação, interações, engajamento nas atividades de vida diária, a interação com o mundo físico e social, envolvimento e realização de tarefas em situações de vida real. Por exemplo, ir no supermercado, ajudar a fazer uma compra,
né? Acompanhar alguém, por exemplo, no médico, em uma atividade da comunidade, na igreja. Então, como é esse sujeito dentro dessas relações sociais? Eu lembro de uma situação de uma jovem, no processo de avaliação, a mãe colocando que ela não deixava ela sozinha em momento nenhum. E tinha medo dela usar até a faca de cozinha para poder ajudar a fazer os alimentos, a comida, porque ela se cortava com a faca. E todo para lado que ela fosse, ela levava, porque ela olhava para todo mundo e sorria. E os caras, com uma menina de 19 anos, toda bonitinha, o que os caras iam pensar? Que ela estava assim, entendeu? Fim de alguma coisa. Então, ela acabava com essa atitude podendo ser vítima de alguma situação, mas ela não sorria, não era pelo fato dela querer alguma coisa daquele sujeito, não era isso, mas era pelo fato do comprometimento que ela tinha no seu grau de comprometimento na cognição, né, a deficiência era tão visível, e todo mundo ela sorria, né? E aí acabava a mãe tendo esse cuidado de estar levando ela para tudo quanto é lado com 19 anos de idade. E os papéis socialmente valorizados relativos a atividades específicas de idade. Por exemplo, emprego. Por isso é que hoje o trabalho do Helena Antipoff é um trabalho muito interessante, um trabalho muito bonito. Né? Por quê? Porque é um trabalho que vai preparar esse sujeito para a sua vida no trabalho. Até no momento de entrevista, gente, eles precisam ser preparados. O que falar, o que dizer, né? Como se vestir, né? Se for feita alguma determinada pergunta, o que ele vai dizer? Então, é um momento importante, porque a pessoa com deficiência intelectual, ele cresce, ele passa da infância para a idade adulta, né? Da adolescência para a idade adulta. E o que a gente busca na vida desse sujeito é autonomia. E autonomia significa vivenciar a sociedade. E vivenciar a sociedade, ele ter um emprego, ele ganhar o dinheiro dele, né? Sendo que muitas famílias, a gente sabe também que não querem isso, porque ele tem o BPC, muitas das vezes, que é o benefício de prestação continuada, e para eles está bom ele ganhar só aquele salário, né? Então, a gente sabe que também tem o outro lado da família, que não quer que esse sujeito ganhe autonomia, né? Que não quer que esse sujeito cresça como pessoa e tenha participação social. E essa dimensão, ela precisa ser analisada à luz do entendimento das famílias em relação à deficiência do seu filho. Como é que a mãe vê esse sujeito? Como é que o pai vê esse sujeito? Como é que a comunidade vê esse sujeito? Né? É uma mão dupla. Para você fazer essa avaliação, não é avaliar somente o sujeito descolado desse contexto social, da sua história de vida. Né? Então, tudo isso tem a ver com a recreação, lazer, a participação na comunidade, né? Mas a gente precisa entender esse sujeito na sua família. Como é que essa família acredita nesse sujeito? Né? Eu quero que ele participe, por que eu quero? E se a gente for comparar famílias em que entende que é importante a participação dele nos diversos papéis sociais, enquanto que outras ficam super protegendo, porque ele tem deficiência, porque ele é o bebezinho, porque ele nunca vai crescer, entendeu? Mas a pessoa com deficiência, ele tem desejo, né? Ele pode não saber expressar muitas das vezes isso, mas ele tem desejo, tá? Desejos. E eu falo desejo bem daquilo que a gente pode compreender mesmo, o conceito da pessoa, do que vem ser desejo. A gente deseja N coisas na vida. Por que ele não vai ter? Pode passar. A quarta dimensão está relacionada à saúde. Considerar fatores etiológicos e de saúde física e mental. Aqui, gente, como é importante a anamnese? Porque a anamnese ela vai te falar muita coisa sobre o sujeito e a sua família, os seus laços familiares, né? Lá tem perguntas do tipo: você tem, na sua família, tem alguém que já teve deficiência? Ou que tem deficiência? Então, tem perguntas desse tipo, né?
Dentro dessa dimensão, a gente pode falar, por exemplo, nas condições de saúde física e mental, na inteligência, no comportamento adaptativo e do desempenho de tarefa. E como é que esse sujeito está, né, em relação à sua saúde? Até que ponto ele é capaz de fazer isso ou não? Efeitos da medicação, desempenho e disposição corporal, a gente sabe que muitos tomam medicação. E como essa medicação ela interfere no seu desempenho, né? Será que ele não consegue fazer isso porque ele está com o medicamento, está prejudicando, está deixando ele muito mais lento ainda? Ou não? Né? A avaliação das necessidades de apoio, né? O apoio, a gente vai falar mais na frente também, as condições de apoio, porque dentro de cada dimensão, a gente pensa no tipo de apoio que esse sujeito vai precisar, tá? Pode passar, Ana. Beleza. Um minutinho, gente. Só pedir uma água aqui, tá? Aqui, gente, a última dimensão é a dimensão contexto. Vocês podem observar que a gente tem um ciclo aqui, né? Esse sujeito inserido nos diversos espaços, até a gente pensar nesse sujeito dentro desta sociedade. Dentro dessa dimensão, nós temos condições interrelacionadas dentro das quais as pessoas vivem as suas vidas cotidianas. Os níveis, microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema. Então, eu preciso pensar nesse sujeito a quem da sua família, da sua comunidade, da sua escola, né? A quem de todos esses espaços. Não, só água mesmo. Além de todos esses espaços. Pensar nesse sujeito, até aí a gente já vai trazer para as escolas, e a visão que a escola tem dessa pessoa com deficiência. Qual é a concepção do professor da deficiência intelectual? Qual é a concepção do professor de sala de recursos, do gestor, do coordenador? Porque, dependendo da concepção, essa concepção vai influenciar na dimensão contexto. Não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio, mas a dimensão contexto, ela depende muito da visão do outro sobre a deficiência. Entendeu? A sua visão, ela vai influenciar, sim, na história de vida desse sujeito. Por exemplo, se ele estiver numa escola que vê ele como uma pessoa que não é capaz de aprender, ele não vai aprender mesmo. Por quê? Porque não vão fazer nenhum tipo de investimento na sua aprendizagem, porque ele já tem deficiência. Agora, se ele está numa escola que tem essa compreensão, que mesmo ele com deficiência intelectual, ele é capaz de aprender, ele vai aprender, mesmo com as suas limitações, ele aprende. Entendeu? Então, a relação contexto, ela está relacionada a isso. E eu estou fazendo um recorte para a escola. Eu não estou nem falando da própria comunidade, da própria sociedade, porque se a gente for falar da sociedade, a gente tem que ver que ainda tem muita gente ainda que não acredita mesmo, que acha que as pessoas com deficiência intelectual são incapazes de aprender. Pode passar. Pode passar, Ana. Ana, passa o slide. Eu acho que tá dando delay com a Ana. Ó, pronto, foi. Foi, isso. Certo, gente. Já falamos das dimensões, agora nós vamos falar dos apoios. Porque a pessoa com deficiência intelectual, para ela evoluir, ela precisa de apoio. Dentro desses apoios, os apoios desempenham um papel essencial de mediação entre os aspectos multidimensionais, que são esses aspectos que eu falei, da DI, e o funcionamento individual, porque a deficiência intelectual não é essa característica individual do sujeito. Então, para que ele tenha uma evolução, né,
nessa característica, ele precisa que essas dimensões, esses comprometimentos que ele possui, que ele não vai, muitas vezes, apresentar o comprometimento em todas as 5 dimensões, sejam estimulados. Então, isso vai depender de recursos e estratégias que almejam promover o desenvolvimento, educação, interesse e bem-estar pessoal de uma pessoa e que melhore, né, o funcionamento individual. Pode passar. Aí, dentro das dimensões das áreas de apoio, nós temos o ensino e o AEE, né, a Sala de Recurso Multifuncional, é um dos apoios, não é o único, tá? Porque quando a gente fala do atendimento educacional especializado, o atendimento educacional especializado ele é um serviço da educação especial, que ele pode acontecer dentro da sala de recurso multifuncional, que é um dos espaços físicos, mas ele não é o único, porque o professor, quando está fazendo o trabalho colaborativo com o professor do ensino comum, ele também está desenvolvendo atendimento educacional especializado. Isso também é. Quando ele está fazendo uma atividade que extrapola esse espaço físico da sala de recursos, é atendimento educacional especializado. Contanto que todo esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, o professor de sala de recursos teve que se reinventar, né? Pensar em outras formas, estratégias para poder trabalhar, fazer as suas mediações necessárias junto aos alunos. Isso é a AEE, gente. Então, as áreas de apoio pode ser no comportamento dele, se for o mais comprometido, na socialização, na vida doméstica, na vida comunitária, no emprego, no trabalho, na saúde, na segurança, na proteção e na defesa. Então, a área que eu vou delimitar o apoio vai depender da área que ele tem mais comprometimento, ou que ele necessita naquele momento da vida dele. Tem gente que, por exemplo, tem adolescentes que vão precisar desse apoio no momento em que ele está, por exemplo, nessa transição, né? No momento em que ele está buscando um emprego, que ele vai precisar de uma orientação, mas passou aquele momento, talvez ele não precise mais. Mas em algum momento da vida ele vai precisar desse apoio. Tá bom? Pode passar. Certo. E os tipos de apoio? Eles são intermitentes. O que vem ser o apoio intermitente? Episódico, específico, momentâneo, com duração limitada. Limitado consiste em momentâneo, duração limitada também. Extensivo, contínuo. Regular, ambiente específico, escola, trabalho, lar. Sem limite de tempo. No caso da sala de recurso, ele entra dentro do apoio extensivo. Hipervasivo, constante e estável, de alta intensidade em ambientes diversos, com duração pelo curso da vida. Por exemplo, os alunos que estão acamados, pessoas que estão hospitalizadas, que a gente precisa fazer o atendimento domiciliar, ele entra dentro desse hipervasivo. E esse intermitente limitado é aquele em que você precisa, pelo um determinado momento da sua vida, entendeu? Nem sempre. Por exemplo, no caso, acontece muito isso lá no Helena de Porto, quando você está preparando o sujeito para uma entrevista de emprego, para aprender uma determinada tarefa, para poder ter um bom desempenho lá no mercado de trabalho, entendeu? Então, ele entra dentro desse intermitente, desse limitado. A sala de recurso, o AEE, entra dentro de qual? Do extensivo e contínuo, tá? Vocês vão até observar, vão lá no caso, na hora que eu colocar o caso, vocês vão observar que na leitura do caso, vocês vão encontrar uma nota de rodapé falando sobre a questão do apoio ser extensivo e contínuo, tá bom? Pode passar. E as áreas, acho que ele voltou, né, Ana? Isso. Resultados esperados, quando a gente tem um apoio adequado, independência, dele ganhar independência, dele ter autonomia, dele ser capaz de se autorregular, relacionamento, dele ser capaz de cooperar, dele ter uma participação melhor escolar e na comunidade, ter um melhor engajamento político, melhor bem-estar pessoal. Então, esse é o resultado esperado para ele, dependendo do apoio, né, a mais adequado que você for colocar. Pode passar.
Sim, agora tu volta, tu lembra daquele gráfico? Volta lá naquele gráfico. Vai. Esse. Então, gente, dentro do modelo teórico multidimensional, o que nós temos? Aqui na primeira coluna nós temos as 5 dimensões, que foi a primeira habilidade intelectual, comportamento adaptativo, que tem as 3 divisões, a participação, interação, papéis sociais, saúde e contexto. Nessa primeira coluna são as 5 dimensões. No meio, nós temos os apoios, né? E, do outro lado, nós temos o quê? O funcionamento individual desse sujeito. Aonde é que entra a sala de recurso com o atendimento educacional especializado? Ele vai entrar bem no meio, no círculo, dentro do apoio extensivo, contínuo, né? E a mediação que eu vou estar fazendo é através de quê? Do plano individualizado. Então, eu preciso avaliar esse aluno, eu preciso conhecer suas limitações, né? Quais são os graus de comprometimento nas suas funções mentais superiores, principalmente, nas suas funções sociais, para me poder pensar nas melhores atividades, para poder mediar, né, esse distanciamento entre aquilo que ele sabe, né, e aquilo que ele precisa aprender. Tá? Como é importante, gente, a gente entender o papel das dimensões, saber avaliar as dimensões, para poder fazer um bom atendimento. Tem um texto que eu posso até deixar para vocês, passar para a Ana, que se chama A Triangulação na Deficiência Intelectual. É um texto que fala sobre essas dimensões, é um texto que ele vem falar também sobre os apoios, né? E é um texto que vem justamente abordar essa forma de trabalhar a deficiência intelectual que extrapola essa visão clínica, né? E vê esse sujeito como um sujeito, né, capaz de aprender sujeito de direito, tá bom? Pode passar, acho que terminou os slides, né, Ana? Então, agora eu quero que tu coloque para mim, tu vai colocar para mim, vamos lá, deixa eu te orientar aqui. A primeira ficha, que é aquela, tu ainda não vai botar, sobe essa aí, deixa eu ver se é essa, que é da escola, tem aquelas 2 fichas, essa é a outra, pode parar nessa, para logo nessa aí. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de avaliação, né? Eu não sei se existe essa disciplina no cronograma. Tem, Ana? Da avaliação? Tem como tu ver aí para mim? Tem avaliação. Tem. Então, eu não vou me aprofundar. Tem? É a última. Mas como é que ela está? Aquela que é dada pela equipe é multidisciplinar? Ou não? Isso, é Tadeu e Sheila. Então eu não vou me aprofundar muito. Mas como a gente está falando de deficiência intelectual, eu vou só pincelar, tá, para vocês. Quando a gente, como eu disse para vocês, eu trabalho na equipe técnica, né, do Centro João Moana. E lá, o trabalho do técnico é um trabalho voltado para identificar alunos com deficiência intelectual e TEA nas escolas. Identificar e fazer os encaminhamentos para a sala de recursos multifuncional. Isso é uma das nossas funções. Dentro dessa função, quando a gente chega numa escola, que vai no dossiê do aluno, que não tem um laudo médico, né, que não tem um laudo clínico, e que tem toda uma história de repetência, que não aprende, que acaba de você ensinar, ele já esqueceu, como a nossa colega falou, e em N situações, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é deixar essa ficha, sobe dessa ficha aí para eles, ó, com o professor. Como a gente trabalha com ensino médio, prestar bem atenção nisso que eu estou falando, ensino médio, essa ficha foi pensada para um professor do ensino médio, para um aluno que tem várias disciplinas. Então, a gente deixa essa ficha na coordenação da escola, com a gestão, e pede que cada professor coloque, né,
as dificuldades e as potencialidades do aluno. Então, o professor de história coloca, de matemática, todos colocam. O certo é que todos coloquem a percepção dele em relação àquele aluno. Aí mostra outra ficha. Aquela que é da escola. Aí, depois disso, nós deixamos também com a escola essa segunda ficha aqui, ó, que é a ficha de informação educacional para o processo de avaliação. Aí são os dados, como o nome do aluno, endereço, aí depois a queixa inicial, por que é que esse aluno, por que você acha que esse aluno tem alguma coisa, tem deficiência intelectual? Ele vai dizer a queixa, né? Aí quais as disciplinas, baixa só um pouquinho, Ana, por favor. Isso. Baixa um pouquinho a queixa. Observações importantes no ambiente escolar e na sala comum. Aí tem várias perguntas, ó. Dentro da escola, dessa sala que esse menino estuda. Aí tem muitas perguntas, só ele que você acha que tem deficiência, tem mais, quantos alunos tem? Tudo são perguntas importantes. Quais as disciplinas que ele apresenta mais dificuldade, como ele faz uso efetivo da leitura, faz uso efetivo da escrita, em que situações, é frequente a escola, quais os motivos das ausências. Aí o professor desenvolve estratégias e atividades específicas para superar a dificuldade, e assim sucessivamente vocês vão entender lá no cronograma. Como é a escola, como é a participação do gestor, da família, né, do diretor da escola. Então, essa ficha aqui é para o coordenador, junto com o gestor, responder. Entendeu? Desce mais, Ana, a ficha. Aí, ó, são várias perguntas em relação à família, como é que a família vê, a escola oferece atividades que envolvem a família, pode descer, vai. Aí, como é esse estudante em relação aos colegas, funcionários, professores, vai. Então, tem muitas perguntas. Aqui tem algumas perguntinhas já voltadas para a atividade de vida diária, ó. Ele se alimenta sozinho, faz uso do sistema monetário. Essas perguntas aqui te dão pistas por comprometimento nas dimensões, entendeu? Já te dão pista, é a visão da escola em relação a ele. Olha que interessante, fácil. Aí, ó, algumas habilidades e outras observações que ele acha pertinente colocar, e aí o gestor assina e o técnico assina. Agora, tu bota o fluxograma, aquela primeira parte. Isso. Por que que a gente precisa dessas duas fichas? Agora vocês vão entender. Então, gente, a secretaria, ela possui essa equipe, que é a equipe de avaliação que hoje ela está lotada no João Moana, voltou para o João Moana, Ana. Tá? Não sei nem se tu está sabendo disso, mas a equipe de avaliação voltou para o João Moana. Que estava na SEDUC, né? Ela ficava, exatamente. Eu trabalhei nessa equipe na época. Isso. João Moana. Isso. Ela teve um tempo na João Moana, aí foi para a SEDUC, foi na época que eu coordenei, eu cheguei a coordenar essa equipe, tá? E agora ela voltou novamente para o João Moana. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o fluxograma de como funciona quando eu tenho um aluno que não tem deficiência intelectual com laudo, mas eu tenho desconfiança que ele tenha deficiência intelectual. O que fazer? Então, a gente tem esse aluno com a matrícula no ensino médio comum, né, na sala de aula, com rendimento escolar desfavorável, então ele não consegue aprender. E o professor do ensino comum, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um aluno assim, eu, como professor, modificar a minha prática, para ver se eu consigo, né, para ver se eu consigo fazer com que esse aluno aprenda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer como professor de História e Geografia, qualquer professor, é mudar a minha prática. Pode subir, Ana. Se eu fiz isso, ele superou essa dificuldade, eu permaneço. Sim, se superou, tudo bem. Mas se não superou, eu vou chamar a coordenadora da escola e vou colocar a situação. Eu digo, ó, gente, eu tenho esse aluno que eu já fiz de tudo, não está funcionando. E a coordenação, dentro disso, vai chamar a família, vai conversar com a família, vai tentar investigar.
Vamos supor que essa criança esteja apresentando essa dificuldade por uma questão de, vamos supor, comprometimentos, um problema familiar que ele está passando. E por alguma intervenção, ele acaba, né, vamos dizer, melhorando o seu desempenho. Então, ele superou. Mas vamos supor que ele não superou, né? Aí é que vai entrar o papel desse técnico, que sou eu e outros profissionais, na intervenção. Então, eu só vou fazer essa intervenção depois que a escola já fez tudo por aquele sujeito, gente. Porque é muito fácil eu achar um aluno com dificuldade na escola e dizer assim, pega a educação especial que você teve, sem fazer nada por ele. Então, eu tenho como escola, como gestor, como professor, como coordenador, fazer o possível para entender, né, e ver se o problema dele não são as práticas docentes utilizadas na escola, tá? Então, vamos supor que ele não superou, então foi chamado esse técnico. O que é que o técnico vai fazer? Que é o serviço da educação especial. Sobe a cronograma. O técnico, ele vai se reunir ele vai deixar essas duas fichas, aquelas duas que eu mostrei para vocês, né? Mostrar as duas fichas, deixar um com cada professor e a outra com a coordenação da escola. Depois de preenchida, ele vai reunir com a família, porque o importante não é a anamnese ainda, tá? Não entendo que a anamnese é feita com a equipe multidisciplinar, não é a anamnese. Mas é um momento importante com a família, porque é o momento que ele vai conversar com a família e dizer, olha, seu filho, ele está apresentando muitas dificuldades, e ele vai passar pelo processo de avaliação, com uma equipe multidisciplinar, com o fono, com o psicólogo, porque a família precisa estar ciente disso, gente. E a família assina um termo dizendo, eu quero, tá? A partir daí, que a família assinou o termo, deixou um contato, porque se até contato é outro problema. Assinou um termo e deixou esse contato. Eu, de posse dessas duas fichas que eu deixei da escola, tanto a ficha que os professores vão colocar, as suas impressões em relação a esse, como a ficha que a escola vai responder no papel do professor de gestor de coordenador, eu levo para a equipe. E lá, a equipe vai fazer o primeiro momento, que é o agendamento do relatório da escola, né, do recebimento do relatório da escola, e vai chamar essa família para fazer o primeiro momento, que é a anamnese. Então, essa anamnese, ela é feita geralmente pelo assistente social ou outro profissional da equipe, mas o ideal é o assistente social. Porque o assistente social ele já vai fazendo os cortes necessários e os encaminhamentos necessários. Porque tem casos que, às vezes, a mãe está correndo atrás de uma consulta e não consegue. E, às vezes, a assistente social consegue fazer esses encaminhamentos, fazer as orientações em que locais ela deve, por exemplo, buscar, né, o profissional mais adequado. Depois que é feita essa anamnese, cada técnico vai fazer o estudo da anamnese. Então, o fono vai ter que ler aquele material, a psicóloga vai ler, a psicopedagoga vai ler, todo mundo tem que ler antes de atender a criança, antes de atender o jovem, entendeu? Porque não adianta eu marcar o atendimento com o João se eu ainda nem li a anamnese dele. Porque no momento que eu for ler a anamnese, que eu for pensar no instrumento avaliativo, eu tenho que pensar esse instrumento em cima daqueles dados que a anamnese e as pistas que a anamnese já me traz, entenderam? Como é importante a anamnese. Fora que na anamnese, que foi feito pela assistente social, vai estar junto os 2 relatórios da escola, tá? Já tem 2 relatórios juntos. Então, já tem muita informação sobre ele. Pode pegar a outra folha do fluxograma. Certo. Então, depois disso, cada profissional vai avaliar. O psicólogo, o fonopedagogo, o psicopedagogo vão avaliar individualmente. Às vezes aconteceria assim, de fazer 2 profissionais numa manhã, 3 não, porque é muito cansativo. Mas às vezes a gente conseguia fazer 2, entendeu? Depende muito. Às vezes essa família ela ia na secretaria umas 2 ou 3 vezes para poder encerrar tudo, todo o trabalho. Depois que todo mundo avaliou, a gente marca o estudo de caso. Aí, nesse momento, está todo mundo junto, tá?
assistente social, psicólogo, fome, todo mundo que avaliou vai estar presente, né? Por exemplo, a gente tem 2 fomos, vai participar o fomo que fez a avaliação, o outro não, entenderam? Fez o estudo de caso, a gente vai construir um relatório. Fez a construção desse relatório, que esse caso que eu vou deixar para vocês é uma construção de um relatório desse aí para vocês. Então, vocês vão conhecer um relatório construído por essa equipe. Lógico que é o nome do menino, entendeu? Só tá a letra lá, mas o objetivo é vocês estudarem o documento, conhecer o documento. Então, fez a construção desse relatório, sobe, Ana. Pode subir. Nesse momento do estudo de caso, gente, é um momento tão interessante, porque a gente vai bater o martelo e dizer, fulano, tem deficiência intelectual ou não tem? Por que ele tem? Todo mundo concorda? Quais são as dimensões de comprometimento? Porque para ele ter a deficiência intelectual, ele precisa ter mais de uma dimensão comprometida, entenderam? Então, no momento do estudo de caso é que a gente vai fazer isso. Aí fez o relatório e chama a família para a devolutiva. Quem faz a devolutiva? Geralmente o psicólogo, o assistente social, ou aquele profissional que você acha que a família tem que ouvir. Tem criança que, às vezes, o comprometimento é mais na fala. Então, chama o fono para fazer a devolutiva. Tem outros que o comprometimento mais voltado para o psicólogo. Chama o psicólogo, entendeu? Então, depende do caso. Cada caso é um caso. Aí, fez a devolutiva. Aí, se ele possui deficiência, foi identificado que ele tem deficiência, o que ele vai fazer? Esse relatório volta para o técnico, que somos nós, e a gente vai encaminhar para a escola de origem, né? E a família recebe também uma cópia, junto com o técnico que recebe a sua cópia, e esse técnico leva o relatório para a escola. Lá, quando a gente chega, a gente faz questão de ler o relatório com o coordenador da escola ou gestor. Por quê? Porque se não ler, gente, vai ser mais um documento colocado no dossiê da escola. E tem que ser lido, tem que ser explicado, entendeu? E outra coisa, se ele tiver a deficiência, além disso, ele tem um direito a quê? A sala de recurso no funcional. Então, a professora de sala de recurso também vai receber um relatório desse. E lá, o que a professora vai fazer? Sobe um pouquinho, Ana. Se ela receber, então eu fiz o encaminhamento para a família, fiz o encaminhamento para o ensino comum, né? Para que esse coordenador passe para os professores, para que os professores possam conhecer o caso do jovem, e a professora de sala de recursos. Se ela tiver, ela vai reconhecer as necessidades educacionais específicas no parecer técnico e construir o plano de atendimento individualizado para poder fazer o atendimento. Ela vai extrair dali as necessidades educacionais específicas levantadas no relatório. Entendeu? Então, o relatório ele vai ajudar, né? Ajudar muito a professora a identificar aquilo que ela tem que trabalhar de imediato com a criança, com o jovem, com o adolescente, entendeu? Vamos supor que ele não tenha deficiência. Sobe um pouquinho aí, Ana, só para a gente voltar bem aqui. Ana. Não. Bem aqui, ó. Vamos supor que ele não possui deficiência. Se ele não possui, se ele possui só uma dificuldade de aprendizagem, a gente devolve o relatório para a escola, porque a escola precisa saber disso. Ele não vai para a sala de recurso, né? Então, o professor itinerante leva só para a escola e passa para a família, tá? Volta bem aqui nesse canto aqui, ó. Lá na última. Vai, sobe mais, vai. Isso. Bem aqui, ó. Então, depois que a professora fizer esse encaminhamento, outro encaminhamento é para outro serviço da comunidade. Que tipo de serviço? Por exemplo, ele está com perda auditiva, então ele precisa, além da deficiência intelectual, ele está perdendo a audição. Ele precisa de um encaminhamento para conseguir o aparelho. Então, isso, a própria assistente social já deixa esses encaminhamentos tudo pronto na parte da criança. E quando a gente faz a devolutiva para a família, ela leva todos os encaminhamentos. Entenderam? Tranquilo? Muita informação, né?
Mas com o tempo, essas coisas assim, eles vão pegando, né, Gisele? É muito documento, é muita coisa que a gente vai se apoderando, mas é com o tempo isso. A gente às vezes confunde alguns termos, pensa que é a mesma pergunta que está sendo feita na amnese, mas a mente já está tão cansada. Por isso que a gente sugere fazer um dia, né? Depois outro dia, depois outro dia, porque se a gente for tirar um dia só para isso, Não tem como, não tem como. não tem como. Exatamente, tem como. Eu trabalhei nessa equipe, eu coordenei essa equipe quase um ano, a equipe de avaliação. Foi uma experiência assim, muito boa para mim. Assim, ao mesmo tempo que eu coordenava essa equipe, eu coordenava a sala de recursos. Então, eu via o trabalho fluindo, né? Porque saiu os relatórios da secretaria e eu via as professoras da sala de recursos produzir os seus planos individualizados em cima desses relatórios. Então, era bem interessante essa visão mais geral, né, da situação. Ana, pega agora para mim o Gisele, caso. Tu Fala, vive Luiz. educação especial manhã, tarde e noite. Tu sabe quem tá falando aqui? Eu sei, coisa linda. Algum Como é Luiz? que tu tá? Tô bem. Mostra o teu rosto aí, meu amor. É neto da CEMED, menina. Oh, coisa linda. E Neto, não atrapalha, Neto. Eu tô vendo. Gente, eu nem olhei que tá aqui Não na dá um sala. copo d'água pra Gisele. Gisele fala que nem metralhadora. É? Qual é a ficha, Gi? Pega o caso. O caso. Peraí. Só um minuto. Mas vocês vão me pagar, vocês que vão falar no próximo encontro. Deixa. Por isso que ela está liberando o verbo hoje. Vocês que lutem. Próxima aula eu tô doente. Desde hoje. Tu tá vendo, Ana? Tô vendo. Já não, Nada, pra pegar meu atestado. Isso aqui é coisa fácil para ti, né? É incrível como esses professores viram um aluno rapidinho aqui, Gisele. Mas eu sei disso, meu filho. Tô acostumada. Igual, só muda o endereço. Adoro vocês, gente. Só gente boa aqui. Gente, eu tive um aluno que ele dizia assim, tia, menino sente dor nas pernas. Aí eu disse, sente, por quê? Porque na próxima aula eu vou estar com dor nas pernas e eu não vou poder vir para a escola. Porque era aula de coordenação motora, nas cordas, era educação infantil. Aqui numa escolinha no Beckman, Nosso Mundo. E aí eu ia botar eles para correr, ele era bem gordinho, bem preguiçoso. Aí ele perguntava toda vez, tia, menino também sente dor nas pernas? Eu disse, sente. Pois então, na próxima aula eu vou estar com dor nas pernas e eu não vou poder vir para a escola. Sapeca. É igualzinho o Neto aí agora. Certo. Vamos lá. Estou encerrando, tá, gente? Estou encerrando. Não se preocupe que eu vou extrapolar hoje, mas amanhã, no próximo... A frequência, assim, nem a frequência. Tá bem que é a frequência. Olha, o caso que eu trouxe para vocês é um caso fruto desse trabalho que eu acabei de falar. Então, eu trouxe a nível de estudo, tá bom? Eu tirei todas as palavras que poderiam identificar o aluno, né? É um caso de uma estudante, né? Do sexo feminino, tá? E que aqui vai subindo. Eu não vou ler para eles, não, Anne, porque eu quero que eles leiam e a gente vai iniciar o trabalho na próxima aula, justamente com a leitura e eu explicando cada pedaço. Eu vou ver o que eles conseguiram, né, fazer em cima disso. Pode ir subindo aí. Só para mostrar as partes. Então, a gente tem a primeira parte, que é a identificação, aí, devagarzinho. Aí nós temos, ó, aqui, ó, cada técnico desse vai colocar a sua impressão. Aqui a gente tem o que o fono colocou, depois que ele passou pela avaliação. O que o fono colocou? Está aqui. Vai lá, sobe. Pode subir mais um pouquinho. O que o psicólogo colocou? O psicólogo trouxe várias informações. Sobe. Vai. O que a pedagogia colocou? A pedagogia. Aí depois aqui as considerações sobre o caso. Sobe um pouquinho. Aí vem aqui, ó, presta atenção. Quero ler esse pedacinho aqui, ó.
Considerações sobre o caso. Diante da avaliação pela equipe interdisciplinar, foi observado que a estudante possui deficiência intelectual. Apresenta comprometimento nos domínios do funcionamento segundo a Associação Americana de Desenvolvimento. A saber, ela possui comprometimento nas habilidades intelectuais, né? Que as habilidades acadêmicas, como memória, linguagem, leitura, escrita, raciocínio e matemática. E no comportamento adaptativo, possui comprometimento nas habilidades conceituais, na linguagem receptiva expressiva, letramento e escrita, e no domínio dos conteúdos mínimos para o primeiro ano do ensino médio, e nas habilidades sociais, pois possui dependência nas atividades acadêmicas. Olha o tanto de comprometimento que ela possui, entendeu? Diante do exposto, a equipe multidisciplinar sugere, ela traz várias sugestões, a equipe multidisciplinar. Eu também não vou ler, só sobe um pouquinho. Ó. Sobe. Aí tem, aqui diz o que os encaminhamentos para o ensino comum e os encaminhamentos para a sala de recurso multifuncional. Aqui eu falo, tem a nota de rodapé que eu falei para vocês, por que a sala de recurso é um apoio contínuo e extensivo. Tá? Sobe mais um pouquinho. Vai. E segue. O que vocês vão fazer com esse caso para a próxima aula? Vocês vão estudar o caso, tá? Vão ler o caso, anotar todas as dúvidas. Agora mostra o plano, Ana. Eu sei que vocês já receberam, a Ana já me fofocou que vocês receberam as fichas de sala de recursos. Né, é para passar o plano para ti? Para eles? Não, bota o plano aqui para mostrar, para explicar algumas coisas para ele. Aquele que eu deixei no ensino remoto. Como a gente está vivendo todo esse momento da pandemia, vocês vão imaginar que vocês são alunos, são professores dessa menina, que acabaram de receber. Tá? E aí vocês vão preparar um plano para trabalhar no ensino remoto. Aí eu trouxe um modelozinho aqui, que é um modelo que a gente está discutindo no João Moana, para trabalhar com os professores de sala de recursos. Aí eu já estou trazendo aqui para vocês fazerem esse ensaio. Tá? Deixa a Ana postar aqui para a gente dar mais nada. Aí vocês vão criar um plano. Observe na leitura do caso aquilo que mais chama a atenção de vocês. Dentro das habilidades, dentro das áreas comprometidas, o que é que chama mais atenção? Aí é isso que vocês vão pensar, né? Ó, tá bem aqui, ó. Plano de atendimento individual nas atividades remotas, AE 2021. A função, objetivo, atividades propostas, canais de comunicação e tipo de atividade, online ou impressa, orientação para a família, as observações que vocês vão fazer. Aqui vocês podem botar, inventar o nome de uma escola, bote o nome do estudante e as letrinhas que estão lá, o tempo que vocês vão precisar, tá bom? Então, esse é o dever do lar para a próxima aula. E como é que vai ser a dinâmica da próxima aula? Nós iremos iniciar com a leitura do caso, tá? Eu posso até retomar alguns conceitos das dimensões, fazendo essa ponte entre aquilo que ela possui de comprometimento que a gente estudou hoje, e vocês vão apresentar os planos de vocês. Quantos somos? 19, né, Ana? Não, 20, né? Mas não, nem todos são alunos, né? Essa turma, mais ou menos, está entre 19 e 21 pessoas, mas que frequentam mesmo, tá 17, 18, tá bom? Ah, entendi. Essa é a média. Somos mais de 15, né? A turma da tarde, então, eu acredito, Alderico, que dá para a gente fazer, cada um fazer a apresentação, né, da sua atividade. Sim. A gente fica atento no cronômetro, né? Isso. Sim. Exatamente. Tá? E aí a gente vai, essa é a dinâmica, porque assim, como alguém disse, hoje eu extrapolei e falei tudo, tá? Mas vocês observaram que eu casei a teoria com o caso, trouxe um caso real e estou pedindo a prática agora para vocês. Agora que eu quero ver se no próximo encontro ficou alguma coisa, do que a gente discutiu hoje. Tá bom, gente? Tá aí, e gente, deu certinho. Pronto. 16 e 25 estamos encerrando.
Muito obrigada. Exatamente. Professora, a senhora gostaria de fazer mais alguma consideração? Alguém aqui na sala tem alguma dúvida com a professora Gisele? Agora é a hora da verdade, antes da atividadezinha, né, de campo, vamos dizer assim, a atividade prática. Tirem as dúvidas, né? Quem ainda está aí, não entendeu a atividade, por favor, fique à vontade, que aí a gente tem uns 5 minutos, aí 10 minutinhos finais. Ler o Todo caso, mundo, todo mundo entendeu? né, para atividade remota. Tirar Isso. Gisele, Oi. eu tenho uma aluna que eu posso fazer meu planejamento baseado nessa aluna que eu tenho? Não, minha filha vai fazer em cima desse caso real que eu deixei aqui. Porque já está em cima da... já está com... Ali ele está bem esmiuçado para ver as dimensões. Eita, Gisele! Eita, a gente quase não tem tempo de nadinha, tu não dá nem palpando a gente. É na outra quarta-feira. Olha, a Cláudia quer fazer Ctrl+C, Ctrl+V, Cláudia. Pensa que eu não pensei nisso. Professora de 39 alunos, não é dessa turma, não? Não, e deixa eu te falar, a professora Márcia Herbeni também gostaria de falar. Ela levantou aqui a mãozinha. A Maria Luzinalva também. Márcia, tá querendo falar agora? Não? Boa tarde, professor. Era só para explicar sobre a disciplina, mas ela sobre o trabalho, na verdade, mas aí ela explicou, tá bom? Obrigada. Ah, tudo bem. Maria Luzinalva, você... Eu gostaria que a professora explicasse melhorzinha essa questão dessa atividade, que eu fiquei assim, porque como eu não trabalho nessa área, e ao contrário de muitos aqui da minha turma, que já trabalham, já têm uma experiência, eu não tenho, então eu fiquei um pouco na dúvida como fazer essa atividade. Eu gostaria muito que ela repetisse, por favor. Sim, Tudo bem. Aí depois vem a Alana e depois o Neto quer falar. Alana. Pode falar, Alana. Tá, boa tarde, gente. Eu gostaria de saber, também essa mesma situação aí da professora Luizinalva, eu também não tenho experiência, mas eu estou coordenadora de educação especial na sala de atendimento educacional especializado, e uma diretora me fez a seguinte pergunta: a criança ela tem uma deficiência intelectual, e a mãe, o ensino está sendo remoto, a gente não está conseguindo fazer nada ainda aqui no município direito, né? Lógico. Então, ela me perguntou se eu consideraria ela ir buscar as atividades do aluno que tem deficiência intelectual na escola, porque ele não tem condições de atender, no caso, online, né? Ele não tem como acompanhar. E, então, assim, eu tenho minha concepção a respeito, mas não sei se é a forma correta de atender, até porque eu não estou ainda conseguindo fazer um atendimento educacional com a equipe multidisciplinar, então isso já torna para mim uma responsabilidade maior, como eu vi a professora acabar de colocar um plano de atendimento individual, onde os profissionais poderiam estar dando o parecer de cada um, e então quando eu vi isso, eu me preocupei mais ainda, né? Porque o que eu penso é uma coisa, e o que talvez seja a forma correta de proceder é outra. Então, eu queria pedir a opinião de vocês, professor Alderico, professora Gisele, professora Ana, o que vocês podem me ajudar em relação a isso? Tudo bem, Neto. Tudo bem, Alana, a gente vai te ajudar. Oi, Neto. Gisele, nós temos o modelo de plano individual muito parecido com o Estado, né? Uhum. A gente não faz orientação para a família no registro. A orientação para a família da gente, ela é muito verbalizada, né? Que é aquele momento que o pai mas você pode colocar isso lá, Neto. Pode colocar. Eu queria saber porque se o canal, tu pode colocar. E o canal, a orientação para a família, a orientação da família, você vai dizer que você fez ligação, que você, por exemplo, fez orientação, o caminho que você vai utilizar para orientar a família, você pode especificar. Eu estou entendendo, estou conhecendo o meu modelo que você está falando. Não, eu queria saber se a gente poderia usar aquele modelo com base no relato de experiência que tu está deixando. Vocês podem usar o modelo do município, do plano do município individualizado.
O modelo do município que tu está falando. A gente não usaria esse que tu está deixando do Estado, a gente usaria o que a gente já sabe, que a gente faz por ele. Não, vamos usar esse aqui mesmo. Eita, Zé, mas tu tá ruim, nem pra teu cachorro te morder. Ela tá danada, ela não quer dar nenhuma chance pra gente, né? Ela não quer nem dar ruim, minha irmã. gente colar e copiar. Não, hoje não. Eu tava Ela esperando aprendeu com a esse momento chefa. acontecer, Gisele, porque eu já espremi esses meninos tanto que eles ficaram assim com ranço de mim. Aí eu disse assim: espera ainda, que vai chegar a Gisele. Espera, porque eu sou cria de Gisele. Eu sou o caçula da educação especial aqui. Então todo mundo me viu crescendo. Espera. Gente, olha, assim, eu sei que dentro de todo esse momento que a gente está vivendo, às vezes a gente busca tempo para tudo, né? Mas o curso do AEA do CAIS é um curso de referência. Né, Ana? É um curso de referência, é um curso que a gente busca instrumentalizar vocês a saírem daqui profissionais, como a nossa colega colocou, que não tem experiência, não tem bagagem, mas ainda o mínimo para vocês possível de momentos para exercitar uma situação problema. Entendeu? Eu sei que buscar o tempo para fazer isso, a gente vai buscar, porque estamos dentro de um curso, né? Então, o objetivo é esse, é vocês exercitarem toda a teoria que eu falei hoje. Vocês vão observar que dentro do caso que eu estou deixando, as dimensões estão lá claríssimas. É o momento de vocês observarem, poxa, olha, a dimensão que a professora falou está bem aqui. Então, eu vou ver esse comprometimento. Não é obrigado vocês fazerem um plano, preste bem atenção no que eu estou dizendo, e vai contemplar todas as dimensões que a menina tem, mas vocês podem escolher uma. O que eu estou pedindo é que vocês escolham uma, aquela que mais chama a atenção de você, que pode chamar a atenção da Alana, mas não chamou a atenção de Neto, porque Neto achou que ela é mais comprometida em tal área. A Alana não, a Alana achou que é mais nessa área. A Cláudia acha que é mais nessa área. Então, cada um aqui vai fazer de um jeito. E vai pensar numa atividade para poder minimizar a situação daquela jovem, mesmo que seja remotamente. O caminho é através de vídeo, de 3 minutos, é através de chamada, é através do Zoom, é vocês que vão pensar na melhor forma. Entendeu, Neto? Entendeu, Alana? Como é para fazer? Leia um caso, estude um caso, marque. É isso que me chamou a atenção, e é isso bem aqui que eu vou fazer para poder, porque foi o que chamou mais minha atenção. Eu não estou pedindo que vocês façam aquele plano estrambólico e contemplem todas as áreas, não é isso. Mas eu quero que vocês rabisquem, né, uma atividade voltada para o ensino remoto, mas todos têm que fazer, tá bom? Porque CAIS é CAIS. A gente não está tendo porque aí o rabisco... e a gente, nem nós, que já somos de sala de recursos, macacos velhos, a gente erra no preenchimento. Exatamente. Porque aí o rabisco de vocês é que vai no próximo encontro criar estratégias para vocês mesmos. Por exemplo, não adianta eu, Alana, te dar, por exemplo, o que funcionou comigo no meu percurso de sala de recursos e te dizer assim, aplica. Sendo que a tua realidade aí é completamente distinta. Exatamente. Mas a gente quer te escutar, porque aí a partir dessa escuta a gente pode contribuir, entende? Eu não vou querer, por exemplo, dar palpite nenhum agora, eu vou deixar realmente a Gisele nessa condução, a Ana também não vai se meter nesse primeiro momento, vocês vão se virar mesmo sozinhos e sozinhas, mas é para a maturidade de vocês, porque no próximo encontro a gente pode fazer as interferências necessárias, né? Mas agora, essa semana, vocês vão produzir, vão ter um feriado aí para poder produzir, entendeu? Ganharam uma semana. Tranquilos, pois mas eu não estou pedindo. Por isso, Ana, que eu já estava preocupada com a aula ser quarta-feira, porque aí tinha que ser assim, o fator tempo, né? Sim. Mas já temos um tempo maior, né? Bem mais estendido para poder fazer isso. Então, eu acredito que sim, dá certo. Gisele, tá? Ganhou essa, tudo bem. Vou concordar contigo. Gente, senhora. Obrigada, Cláudia.
vai dar Só tudo dizer para certo. vocês que Gisele está sendo boazinha, porque quando o curso é presencial, cada de uma semana é um plano de cada disciplina de cada deficiência que vocês têm que fazer. Ana, não fala nada, Ana, não fala nada, Ana. Vocês estão no céu. Professora Gisele, os seus slides serão disponibilizados? Porque estão Podem perguntando sim. aqui. Fique à vontade. Até eu estou disponibilizada. Olha, você é uma senhora casada, se respeite. Não se comprometa, professora. Olha. Ai, gente, olha, muito obrigada pela tarde maravilhosa. Foi ótimo, Chico. Obrigada. É tão bom estar com as pessoas com quem eu já aprendi, gente. Ô, bonitinho, novinho. Só quer ser novinho, já vem aqui. Mas é verdade. Eu posso dizer o quê? Né? 15 anos aqui, gente. Carinha, ó. Obrigada, Gis. Tá bom, meu amor. Eu que agradeço, beijo. Tá bom? E não me vejam como carrasca, não. É assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo. E nada, eles já estão sabatinados por mim. Já tá tranquilo. Então tá ótimo. Um beijo, gente. Se cuidem. Até a próxima semana. Até a próxima semana, tá? Tchau. Foi um prazer. Tá, ok. Tchau, tchau. Vou sair, tá, Ana? Tá, meu amor. Tchau. Tchau. Ana, podemos